Mas não tem nada lá. Pois é, mas mesmo assim é a cidade mais importante, tá? Porque ali profecias se cumprirão. Ali tem questões da história de Deus, que inclui também a história do anticristo e dos governos desse mundo e de muitas coisas, tá? Onde eles vão tentar envergonhar Deus, né? Vão tentar, de certa maneira, né, o príncipe desse mundo, ele tem o desejo de tomar o lugar do Senhor e tudo mais, e governar toda a terra, né? Como se ele fosse o cumpridor das profecias em si. Então ali uma grande militância sobre aquele ambiente de Jerusalém. Eu não estou dizendo para vocês que os judeus são pessoas legais, maravilhosas, não. Estou dizendo que aquela terra é a terra mais visada do mundo, tá? E tem interesses de todas as nações naquele lugar, principalmente das elites globais. O que eu estou dizendo também é em relação aos judeus, por exemplo. Existe um remanescente de judeus que é fiel a Deus, né? E que guardam a aliança, mas não é a totalidade da nação, tá, irmãos? Não se engane, não se engane. Tem muita imoralidade, muita depravação, tem muita promiscuidade na nação de Israel, tá bom? Mas vamos lá. O Israel de Deus sempre é um remanescente. Então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, que era uma montanha que dava para enxergar a cidade e o monte, e o templo, desculpa, os discípulos dirigiram-se. Então os discípulos foram até ele em particular. Não estava a multidão ali, era uma questão dos discípulos agora. E disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então eles têm 3 perguntas para Jesus. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda? Como a gente vai saber que o Senhor vai voltar? E como a gente vai saber que está no fim dos tempos? Tá? Então a pergunta é da destruição de Israel, da vinda de Cristo e do fim dos tempos. Pergunta muito interessante, né? E você perceba que aqui, quem está próximo deles, irmãos, escreva no chat, quem está próximo de Jesus? Quem se aproximou e perguntou? E por que você está perguntando isso? Porque é muito importante que você discirna isso nos textos. Para quem Jesus está falando o que está falando. Porque se Jesus está falando por um grupo mais aberto, então quer dizer que o recado é para todo mundo. Se é para um grupo mais fechado, é para aqueles ali. E para a igreja, né, que representam a igreja. Afinal de contas, o pedido de Jesus, né, a ordem de Jesus aos discípulos é que eles ensinassem tudo o que ele ensinou para eles, para aqueles que creem, tá? Mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, deixa eu só pôr aqui as nossas metas para os irmãos ajudarem aqui, ó. Irmãos, vambora, curte bastante, compartilha. Vamos alcançar mais corações, que o assunto hoje é muito bom. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Parei. A primeira coisa que Jesus está dizendo sobre o fim dos tempos é que cuidado que ninguém os engane. Escreva essa palavra, cuidado, irmãos. Por que é importante você entender isso? Porque quando fala sobre o fechamento da história, quando fala sobre a volta de Jesus,
será um tempo de engano. Cara, pode perceber, sempre que Jesus falar sobre o fim dos tempos, ele vai falar sobre muitos serem enganados. E nós devemos ter o quê? Cuidado. Que ninguém nos engane. Ninguém quem? Nem homens e nem anjos. Mas por que algum anjo iria querer me enganar? Anjos caídos. Irmãos, há uma grande possibilidade de nos últimos dias nós vermos tantas manifestações de seres que não são desse mundo. Por que você acha que fala tanto de extraterrestre nos dias de hoje, tá? No calendário do anticristo e na manifestação do reino das trevas, com certeza haverá algum tipo de manipulação, de engano muito grande. A Bíblia diz que os últimos dias, né, seriam semelhantes aos dias de Noé. Nós vamos ver isso, nós vamos ler nessas palavras de Jesus. E nos dias de Noé, muito provavelmente, havia uma interação muito grande entre anjos e homens. Só que esses anjos eram anjos rebeldes, anjos caídos, anjos demoníacos, tá? Que ensinaram muitas coisas aos homens. A gente tem tantas questões que a gente não compreende na Terra, né? Ah não, Gui, eu entendo tudo. Ah, você entende? Você entende, por exemplo, como as pirâmides foram organizadas em pontos cardeais certinhos no mapa, assim, e perfeitamente? E como aquelas pedras foram colocadas umas sobre as outras? Que tecnologia foi utilizada naquilo ali? Você entende como a questão ali de Machu Picchu também foi construída, com aqueles negócios gigantes? As pessoas não tinham capacidade nem tecnologia na época, né? Ou como a Stonehenge nos Estados Unidos. Você vai ver que tem pontos cardeais da Terra, tem pontos específicos que sempre vão ter uma construção miraculosa. E como foi feito esse cálculo por toda a Terra? Existem muitas perguntas, irmãos, que não são feitas, tá? Eu sei que a gente poderia entrar um pouco sobre a teoria da conspiração, né? Então, sobre nesse sentido, mas a teoria da conspiração é real. Ela está em Salmos 2. Diz que os reis da terra conspiram contra Deus e contra o seu ungido. Não é que eles conspiram contra nós. Eles conspiram contra os planos de Deus. Há uma conspiração entre os reis, tá? Isso está em Salmos capítulo 2. Algumas perguntas, né, miraculosas sobre a terra, né? Algumas questões meio esquisitas. Por exemplo, a Antártida, né? A Antártida é proibido aos homens ir lá, né? Então não tem filmagem. Só tem gelo e água lá. Será? Entendeu? Tem muitas coisas que não é vendada aos homens. Coisas a se questionar. Não estou dizendo que são, tá? Mas coisas que você poderia questionar. E a Bíblia diz que existiam gigantes entre os homens no passado. Por que não existem mais? E como esses gigantes vieram à existência? Esses super-homens. Tem algumas narrativas no livro de Gênesis ali que são interessantes. Vocês entenderam? Existem muitas coisas que nós não nos perguntamos. Beleza? Mas vamos lá. Há uma conspiração. Então cuidado que ninguém nos engane. Nem homens, nem anjos. Irmão, se aparecer... Com todo zelo eu falo isso aqui, não estou dizendo que vai acontecer. Mas ainda que aparecesse um ser dos céus aqui hoje, com uma nave ou sem nave, com nave ou sem nave, ou fosse cabeludão, cabeçudão, né? Ou cabeludão também, que seja muito feio ou seja muito bonito, se comunicasse com os homens, não se enganem sobre essas coisas. Eles são anjos caídos, tá? Mas eles poderiam ter como contato com os homens, né? É interessante porque no passado, pelo que a narrativa bíblica vai trazer, tinham nos dias de Noé, tá? Muitos vão dizer, por exemplo, que muitos irmãos que estudam as escrituras, que quando o dilúvio veio, as portas do abismo foram abertas para aprisionar esses espíritos caídos, tá? Tanto que quando você vai ver na geografia do mundo dos mortos, você vai ver o paraíso, que é o lugar daqueles que são santos. Você vai ver o Hades ali como lugar do tormento, né? Lugar
do juízo, né, e da espera daqueles que são filhos da desobediência, e o Tártaro, que é um grande abismo entre eles, que é uma prisão de anjos, tá? Como está escrito. Eu não estou inventando isso da minha cabeça. Está escrito que tem anjos presos no Tártaro, nas escrituras, tá? Tem citações assim em Judas, em Pedro, tá? O livro de Enoque fala um pouco sobre isso, mas eu não evoco o livro de Enoque, né? Prefiro que vocês pensem no que está escrito aqui, né? O livro de Enoque você pode ler a critério de curiosidade, mas não há necessidade de você tomar tudo como base de fé, até porque tem várias traduções do livro de Enoque, né? E a gente não sabe qual é a mais correta, tá? E o canon bíblico, o livro né, bíblico aqui, ele é suficiente para nós, não precisamos de outras coisas. Se Deus estabeleceu que esse livro estivesse na nossa mão, nós não precisamos de outras coisas, tá? Então, cuidado que ninguém os engane. Isso diz que nos últimos dias seriam tempos de engano. Primeira coisa que a gente tem que entender. Segundo, continuando, verso 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos podem vir no nome de Jesus. Sejam homens, sejam até anjos caídos. Dizendo, eu sou o Messias. Vocês ouvirão falar de... Beleza, então a primeira coisa. Muitos virão dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos. Então é inevitável. O Senhor, ele já viu o futuro. Ele não está dizendo para nós que ele está manipulando e fazendo com que essas coisas aconteçam. Ele está dizendo para nós o que aconteceria para que a gente não fosse enganado. Ele está dizendo, vão enganar muitos. Eles vão enganar. Você pode ter certeza que vão enganar. Tá? Infelizmente, irão enganar a muitos. Tá? Vamos lá. Aí ele vai continuar. Primeiro sinal, então vai aparecer muitos cristos e vão enganar muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então, vocês vão ouvir falar de muitas guerras acontecendo e de rumores de que guerras acontecerão. Né? Isso aqui nos nossos dias a gente já tem muito, né? Guerra e rumor de guerra. E é necessário que tais coisas aconteçam. É preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Opa! Então ele está dizendo assim, que vai ter guerra, rumores de guerra, tá? Guerra é guerra efetiva, rumor de guerra é possibilidade de guerra, tá? Haverá fome, haverá terremotos em vários lugares, e tudo isso será somente o princípio das dores. O livro de Lucas vai falar ainda sobre epidemias, né? Tudo isso sendo como o início das dores. Das dores do quê? De parto. É como se fossem dores de parto, fossem sinais, contrações de que virá o fim, né? Então, Jesus está comparando, irmãos, os tempos do fim a uma mulher que está para ganhar a luz. E você tem que entender essa analogia, senão você não vai entender o que ele quer dizer. É como se o fim fosse a mulher dando a luz, certo? O retorno dele fosse como se uma mulher dando a luz a um filho. Só que haverão sinais da vinda. Então, hoje nós temos a cesárea. Beleza, mas no passado era só parto normal. A gente estava mais acostumado com esse negócio das dores de parto. Hoje as pessoas nem sabem direito. Tem muita gente que tem filho e nunca teve contração. Alguém que já teve contração de dores de parto? Como é que funciona? Escreve aí, eu quero ver o testemunho das irmãs. Como é que funciona? Dói pouco ou dói muito? Geralmente quando dá a contração, elas começam, é um sinal de que o bebê está vindo, tá? É um sinal de que o bebê está vindo. E principalmente quem vai dar à luz em parto normal, tá? E ela vai aumentando a frequência.
Não é que vai aumentando a dor. Toda dor é dor demais. Mas é horrível, ela vai aumentando a frequência da dor. São dores de parto. Então, vamos dizer assim, o ritmo dela é assim, ó, primeiro. De hora em hora. Depois ela fica de meia hora e meia hora, vamos dizer assim, né? Depois fica de 15 em 15 minutos. Claro que não é exatamente assim, né? Mas depois tá assim, ó, daqui a pouco. A hora que tá falando, é mais ou menos esse raciocínio, tá? Só que é como se fosse o retorno dele. Quer dizer que o quê? Os sinais do seu retorno seriam como dores de parto. E essas dores são esses sinais que ele está falando. São as guerras, os rumores de guerras, as epidemias, tá? Seriam a fome, tá? Seria terremotos em vários lugares, tá? É interessante Jesus falando disso, é porque seriam sinais dos tempos do fim. É como se fosse tudo isso sendo gerado, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, os homens gerarão essas coisas futuramente. Isso será resultado da vida dos homens, da manipulação, da posicionamento dos homens. Vai acontecer, tá bom? Vai acontecer, tá? Então, vocês entenderam? Quem é que entendeu como funcionam as dores de parto? E não entendia antes? Fala, Gui, eu não sabia que era assim, agora entendi. Então vai começando e vai só piorando a frequência, tá? E você tem que entender isso, irmãos. Por quê? Porque é como se... antigamente, vamos dizer assim, que há 60 anos atrás, 70, aparecia um sinal, uma guerra. Depois outra guerra. Depois epidemia. Agora a frequência disso está aumentando. Parece que todo ano tem tragédia. Todo ano tem notícia ruim. Todo ano... E parece que está cada vez ficando mais intenso. E a gente tá se acostumando com essas dores de parto. Deu pra entender? Elisa perguntou, você é adventista? Sim, sou adventista porque aguardo o advento de Cristo, irmã. Mas sou presbiteriano porque creio no governo da igreja como presbitério. Sou assembleiano porque entendo que a igreja ela tem que se reunir em assembleia. Sou batista porque creio no batismo por imersão. Um monte de coisa. Tudo que está disponível em Cristo. Tá? Deu pra entender, irmãos? Então, ao mesmo tempo que a gente vê as dores de parto aumentando, que são sinais, a gente vê muita distração ao mesmo tempo, engano, tá? Por que as pessoas não veem? Jesus está dizendo que os sinais aumentariam, mas o engano também. Olha que interessante, e é exatamente o que nós vivemos hoje. Ao mesmo tempo que nós vemos a frequência dos sinais serem cada vez maiores como dores de parto, nós vemos também o que acontece? A arte do engano ser cada vez maior. Cada vez mais coisas para distrair os homens. Não é isso? Os sinais aumentam. Mas ao mesmo tempo aumentam-se o engano. Quantos creem que nós estamos muito próximos do fim da história? O fim dessa era, na verdade, né? Não é o fim da história, porque a nossa história já não tem fim, né? Ela é eterna. Quantos creem que nós estamos próximos do fim dessa era? Não tenha medo, irmãos, pois o Senhor vem. Eu não vejo a hora de ver o rosto do Senhor, né? Não vejo a hora. Que o Senhor nos capacite para esse momento, para que a gente possa ser uma noiva aprovada e apaixonada esperando por Ele, né? Vamos lá? Então ele continua, tudo isso será só o início das dores. Então desde a época de Jesus até os dias de hoje as dores estão se intensificando. Verso 9. Então eles os entregarão. Diante de tudo isso, o que vai acontecer? Isso vai acontecer com o mundo. Então Jesus diz o que vai acontecer com o mundo primeiro. O que vai acontecer com o mundo? Guerra, rumor de guerra, epidemia, como dizia em Lucas, né?
fomes, terremotos em vários lugares. Isso aqui é o que vai acontecer com o mundo vai estar sendo agitado. Mas e com os discípulos? Com os seguidores de Jesus? Aí ele vai dizer: então eles os entregaram